Oi, meus amores, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, tá? Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e ajuda a gente a bater 500 inscritos aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser meu relato de parto, tá? Aos 13 anos, como eu engravidei aos 13, tive ela com 14, e vou contar minha experiência com vocês, como foi o meu relato de parto, certo? Então é isso, bora pro vídeo. Gente, então foi assim. No dia 19 de abril de 2018, eu tava organizando o quartinho de Agatha, né? Terminei de organizar. E aí fui tomar um banho pra relaxar, pra dormir. Isso era umas 3 horas da tarde. E aí quando eu terminei de tomar um banho, eu comecei a sentir umas dorzinhas. Só que eu acho que era cólica. E eu achava que era cólica. E não, eu jamais imaginaria que eu ia entrar, eu já ia ter Agatha naquele momento. E aí eu fui, comecei a sentir dor, comuniquei a minha mãe. Minha mãe trabalhava. Aí eu falei a ela, mãe, tô sentindo dor, não sei o que. Aí minha mãe, fique de repouso, porque a minha gravidez foi de risco, como vocês devem saber, né? Minha gravidez foi de risco por conta da minha idade. Eu engravidei aos 13 anos e até a médica do meu pré-natal tinha medo, porque eu era muito magrinha, tinha medo de eu não ter estrutura para ter um bebê do parto normal aos 13 anos, né? E aí, quando foi, eu peguei e fui deitar, né? Fiquei deitada. A cólica ia e voltava. E minha barriga começava a ficar dura. E aí eu liguei pra minha tia, porque ela era técnica de enfermagem. Ela é ainda, né? Técnica de enfermagem. E aí eu liguei pra ela e disse o que eu tinha feito, o que estava acontecendo. Ela falou, descanse, se alimente bem, porque se você for ter o bebê, você precisa de muita força. E aí eu comecei a beber água e fui. Fiquei sentindo essas dorzinhas, esses incômodos. Mas não era de tão insuportável assim, dava pra aguentar. A cólica ia e voltava, ia e voltava. E não tava. Aí eu liguei pra ela de novo e falei, tia, tá aumentando. Aí ela falou, comece a contar pra ver se é contração e veja em quantos minutos. Então, como não era contração, porque elas iam, aí passavam uns 20 a 30 minutos e depois voltava. Então isso não era contração, era uma cólica normal. Aí ela falou, deve ser às vezes porque a Agatha tá se encaixando e tudo. E aí beleza, chegou de noite, jantei. E quando foi à noite, as dores já estavam piorando. E aí eu falei à minha mãe falou, qualquer coisa, a gente vai pro hospital e seu marido vai pro minha loja, porque minha mãe tem uma loja na época do pet shop. E aí ela trabalhava lá, só ela e meu marido que às vezes ia pra lá ajudar ela quando ela precisava. E aí a gente foi dormir. Quando foi umas 4 horas da manhã, do dia 20 de abril de 2018, eu já não conseguia mais dormir, sentindo dor, aqueles incômodos, e parece que estava aumentando, e aquilo estava me agoniando. E aí eu fui, quando amanheceu o dia, eu fui pro hospital. Minha tia, nessa época, estava de plantão na maternidade. E aí ela falou, você tá sozinha em casa? Eu falei, tô, porque meu marido tinha ido no dia seguinte, tinha ido ajudar minha mãe lá na loja, porque tava com muito cachorro. E aí ela falou, venha pra cá, pra maternidade, que aqui eu fico lhe observando. E aí eu fui pra lá, ela pediu pra uma amiga dela me dar um toque, a enfermeira. Quando ela me deu um toque, eu tava entrando em trabalho de parto. Eu tava com 2 centímetros de dilatação quando ela me deu o toque. E aí ela falou, você vai ficar aqui com sua tia? Isso era umas 9h30 da manhã. Eu não tinha tomado café. E aí eu fui pra lá, eu fiquei lá o dia todo. Aí eu fiquei lá com minha tia sentada lá, ficava caminhando, bebia muita água, bastante água. E aí minha tia foi, qualquer coisa se ajudou a piorar, você já tá aqui na maternidade e tudo. Só que eu não tinha levado bolsa de Agatha nem nada. Eu só tinha ido mesmo com a roupa do corpo. E aí minha avó tinha falado, se for pra você ter o bebê, eu volto e busco suas bolsas, porque minha avó que me levou de moto.
E aí eu fui. Quando chegou lá, eu fiquei lá com minha tia. Aí quando deu umas 3 horas da tarde, ou foi 4 horas, me deram outro toque. E aí eu tava com 3 centímetros de dilatação. Ou seja, eu tava entrando em trabalho de parto, só que as dor tava forte pra mim, forte, e eu tava aumentando poucos centímetros. E ali eu tinha dado 9, em caso de 6 horas eu só tinha aumentado 1 centímetro de dilatação. Então ainda dava para suportar, tava fraquinho. E aí a enfermeira que estava me dando um toque, me observando lá, falou, olha, quando for 6 horas em ponto, eu vou te dar outro toque. Se você não aumentar a dilatação ou ficar no 3 centímetros, você vai escolher se você prefere ficar internada ou se prefere ir para casa. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fiquei lá com minha tia conversando, aí eu fiquei mexendo no meu celular. Lanchei lá, tomei um suco de goiaba com um rocambole. E aí aquilo dali foi meu almoço. Eu fiquei sem café da manhã, sem almoço lá. Porque eu tinha ido muito cedo pra lá e minha mãe tava agoniada, toda hora ligando, perguntando o que era. E aí minha sogra foi pra lá pra ficar lá comigo um pouco, porque ela tava na rua, ela aproveitou e já passou por lá e ficou lá comigo um pouco. Aí quando ela saiu, que foi às 5 e pouca, quando deu 6 horas em ponto, a enfermeira me deu outro toque. E eu tava com 4 centímetros de dilatação. Ou seja, eu tava demorando muito para dilatar, sendo que eu podia estar em casa descansando. E aí eu fui, quando a médica me deu o toque, ela falou, aumentou só 1 centímetro de dilatação. E aí você vai escolher. Você prefere ir para casa, descansar, tomar um banho, ou então quando as dor aumentar mesmo, que você não estiver suportando, você volta. E aí, ou você prefere ficar internada para induzir o parto. E aí eu não quis induzir o parto. Eu peguei e falei, não, eu vou pra minha casa e se as dores piorar, eu volto. Então eu fui pra minha casa. Quando eu cheguei aqui em casa, eram umas 6h30 para 7 horas. Eu tomei um banho, porque como eu tava sentindo já as dores, minha mãe falou, toma um banho de água quente, porque aqui o chuveiro daqui de casa é elétrico. E aí eu tomei um banho de água quente. E aí quando eu começo a me vestir, a trocar de roupa, que eu boto minha camisola já pra dormir, as dor começou a pipinar em minhas costas. Eu falei, mãe, a dor tá começando e tá muito forte. Aí ela falou, não, às vezes é porque você tá com fome, que você passou o dia todo sem comer, venha comer. Minha mãe tinha feito uma janta pra mim jantar. E eu sentei no meu quarto, fui comer lá no meu quarto sozinha. E aí quando minha mãe chegou lá, eu tava chorando de dor. E ela perguntou, filha, o que foi? Eu falei, não, tá doendo. Aí ela chamou meu marido, aí ela falou, fica com ela que eu vou tomar um banho e me arrumar, porque eu acho que ela já tá em trabalho de parto. Na verdade, eu já tava em trabalho de parto. Aí ela foi, meu marido ficou lá comigo, me dando a comida na boca, que eu não conseguia comer, eu tava fraca demais. E aí, quando eu fui no banheiro, meu tampão tava saindo. Parece um catarro, gente, não tem? Eu não sei explicar muito a vocês. Tampão mucoso é aquele que tampa o colo do útero para proteger você e o seu bebê. E aí, quando você tá em trabalho de parto, é que ele vai saindo para poder o bebê nascer. E aí, o meu tampão mucoso começou a sair com rajos de sangue. E aí, eu fui, fiquei lá, me arrumei e fui pro hospital. Quando foi umas 8 horas da noite, eu já não tava mais aguentando de dor. Tava só chorando. E aí, eu fui pro hospital. 50. Aí, quando foi umas 8 horas da noite para 8h30, eu liguei para meu pai pegar o carro da minha avó para vir me buscar, para ir para o hospital, porque eu não estava mais aguentando de dor. As contrações estavam muito, muito fortes e a Agatha não parava de se mexer, e isso daí era o que mais judiava. E aí, quando eu cheguei lá no hospital, na maternidade, fizeram minha ficha e eu entrei, né? Minha tia tinha acabado de sair do plantão, ela não estava mais lá trabalhando. E aí ela ligou para as amigas dela e pediu para ficar lá me olhando. Aí foram medir minha pressão e tudo. Quando foi me dar o toque, eu já estava com 9 centímetros de dilatação.
E aí o médico falou, vai ter que subir. Eu não aguentava vir andando, porque eu tava muito fraca mesmo. Eu tinha passado o dia todo sem comer. E aí me levaram na cadeira de roda pra sala de parto. E aí quando cheguei lá, a Agatha já tava quase nascendo, só que nada da bolsa estourar. E aí as enfermeiras perguntou, mãe, você quer que eu estoure a bolsa? Aí eu falei, pode estourar. E aí elas estouraram e eu comecei a fazer a força. Aí ela falou, as contrações iam e voltavam. Gente, quando as contrações passavam, era um alívio mesmo. Quando voltava, Ave Maria, aí eu fui tomar banho lá no chuveiro, tomei um banho, fiquei lá relaxando, fiquei passeando para ver se melhorava. E a médica falou que quando fosse na hora da contração, era para fazer força. E eu fazia força, muita força mesmo. Chegou a hora que eu fiz tanta força que eu não sei aonde foi que eu encontrei aquela força toda. E eu fiz a força. Quando foi umas 10 horas para 10h20, a Agatha nasceu. E foi isso. A minha experiência do meu relato de parto é que se fosse para mim ter outro filho, chegasse a ter outro filho, eu ainda preferia normal. Porque a dor é só naquele momento, só naquela hora, naquela agonia. Depois que o bebê nasce, é tranquilo, a dor passa, tudo vai embora. E é isso. Também, eu achei que meu parto foi muito rápido mesmo, porque eu cheguei lá, eram umas 9 horas. E eu subi para a sala de parto e 10h20 a Agatha nasceu. Então, eu achei que foi muito rápido mesmo. E também as meninas que estavam comigo na sala de parto foi muito atenciosa, muito cuidadosa, muito educada. Me trataram super bem, me ajudaram. Estavam conversando comigo enquanto eu fazia a força, enquanto eu estava lá sentindo dor, elas estavam me acalmando. Quem ficou comigo lá na sala de parto foi a minha mãe e as duas enfermeiras, porque minha tia não estava mais lá de plantão. E aí, quando a Agatha nasceu, foi que ela foi lá para poder botar meu marido para entrar, porque não era mais hora de visita. E aí foi isso, gente. Então, meus amores, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e ajuda a gente a bater a meta, que é 500 inscritos. Então é isso, beijos e até o próximo vídeo.